Hoje a gente vai falar sobre a paralisia da ação. A pergunta que eu recebi foi: como é que eu saio da paralisia da ação? E a paralisia da ação, ela tem um aspecto que é um aspecto de procrastinação, né? Parece, muitas vezes a gente sente isso como se fosse um aspecto de procrastinação. Quero lembrar que todo dia eu estou aqui ao 12h05, com exceção de quinta-feira, que eu chego a 1h13. E estou respondendo perguntas de vocês, para poder ajudar vocês a entenderem que tudo que acontece com você é biológico, e tudo que é biológico é possível você modificar se você tiver as ferramentas certas. Nem tudo a gente consegue só porque a gente não tem as ferramentas ainda. Mas para aquilo que a gente já tem ferramenta, a gente consegue moldar. O que é essa paralisia da ação? Por que essa paralisia da ação? O que ela é? Como ela se manifesta? Por que ela acontece? E como você faz para sair dela? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, o que é essa paralisia de ação? A paralisia de ação, ela acontece em dois momentos, mas esses dois momentos desembocam na mesma reação no meu sistema nervoso. Esses dois momentos, eles são momentos nos quais você se sente ameaçado, e essa paralisia da ação, ela pode ser uma ameaça que é uma ameaça real, tipo, você está sendo assaltado, paralisou, você não consegue agir. E tem a paralisia da ação por conta de você não ter decidido, não ter clareza do que você precisa fazer. Então tem a paralisia da ação, que é você se sente ameaçado, e essa ameaça, ela tem algumas características. Não é só uma certa ameaça, não é só a ameaça de você ser assaltado, não é só a ameaça de você ser humilhado, de você sofrer bullying na escola, não, é também a ameaça que acaba acontecendo nas entrelinhas e que você olha para esse mundo como uma ameaça, que você olha para esse mundo não, para esse estímulo como uma ameaça. Né? Então a ameaça, ela pode variar de pessoa para pessoa, você aprende o que é a ameaça. Então a gente tem, lembrando, a esfera do eu me sinto ameaçado, e a esfera do eu não tenho clareza, não sei para onde eu vou, eu estou indeciso. Então a paralisia da ação, ela vem por esses dois caminhos, essas duas avenidas de estímulos para você. Quando essas informações chegam até o seu cérebro ele se sente, no primeiro, ameaçado, e no segundo ele também se sente ameaçado. Por quê? Porque eu não vou dar um passo se eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei para onde eu vou, se eu estou perdido, eu vou ficar quieto, eu vou ficar parado, porque quanto mais eu me movimento, pior fica. Agora, tem as pessoas que são ansiosas, que são hiperativas e que elas não conseguem ficar paradas mesmo quando elas não sabem para onde ir. E daí vão para qualquer lugar e só pioram a situação. Isso faz sentido para você? Se faz sentido para você, manda foguinho para mim se faz sentido para você. Manda foguinho para mim se isso faz sentido para você, que quando a gente tem uma paralisia, a gente tem uma paralisia por dois motivos. Ou eu me sinto ameaçado, ou, bacana, beleza, ou eu me sinto ameaçado, ou eu não tenho clareza. Esses dois aspectos no meu cérebro, eles significam a mesma coisa para o meu cérebro. Para o meu cérebro significa assim: eu estou correndo perigo. Tanto quanto eu me sinto ameaçado, quanto eu não tenho clareza para onde ir. Eu estou em perigo. E quando eu estou em perigo, existe um botãozinho no meu cérebro de alerta. Esse botãozinho de pânico, esse é um botão de pânico, um botão de alerta, que é
acessado, que é deflagrado, que é apertado no momento em que você se sente ameaçado. Esse botãozinho é que fala, gente, estamos correndo perigo. No momento em que você sente que você está correndo perigo, o que o seu cérebro faz é derramar na sua corrente sanguínea duas substâncias, uma chamada cortisol e a outra chamada adrenalina. Esse adrenalina e cortisol, eles vão fazer com que o seu córtex pré-frontal seja derrubado. Como assim? Ele vai cair da minha cabeça, Roberta? Claro que não. Mas ele faz que essa parte do seu cérebro, que uma parte do seu cérebro, que é o piloto, que é o cara que determina para onde a gente vai, é o cara que analisa, é o cara que controla os seus impulsos, é o cara que maneja as suas emoções, ele é o que te autorregula, ele é o que tem a força para fazer isso, ou a caneta para determinar isso dentro do seu cérebro. O cortisol isola meio que o córtex pré-frontal, e neste momento que ele isola essa parte do seu cérebro que precisa mandar uma canetada para o seu sistema de alerta, falando, eu entendi, estou aqui, eu tenho uma estratégia para lidar com isso. Aí o seu sistema de alerta fala, beleza, estamos salvo, tá tudo certo, né? Então ele se desliga um pouco, né? Como você não tem um córtex pré-frontal forte, o que acontece é que nesse sistema de alerta, e o cortisol que derruba o seu córtex pré-frontal, não é exatamente isso assim, desse jeitinho, tá bom? Eu estou simplificando para você, beleza? Então, se tem médico e psicólogo aqui e que está pensando, ela está falando um absurdo porque não é exatamente assim, não é exatamente assim, mas é assim que você vai aprender como você funciona. Você não precisa aprender o nome da dopamina, da serotonina, Você não precisa aprender isso, você precisa entender o básico, você precisa entender o fundamento, porque é entendendo o fundamento, entendendo o princípio que você vai conseguir ter autonomia para pensar por você mesmo e desenhar as estratégias que você precisa desenhar para ter lá no final o comportamento que você quer. Justamente porque é exatamente esse fundamento, são exatamente esses princípios de neurobiologia comportamental que vão fundamentar a sua prática para que você possa construir o comportamento que você deseja. Então, não é assim e não vai ser assim mesmo dentro dos meus programas. E não vai ser assim que eu vou ficar falando para você de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, do receptor LM6. Não, você não precisa saber disso. Quem precisa saber disso é o neurologista que vai estudar e falar não sei para quanto. Sabe? Você não precisa disso. Você precisa entender fundamento. E é isso que eu quero te explicar. Porque o fundamento você consegue entender. Porque se eu for te explicar as coisas nos mínimos detalhes, eu vou perder você. E não é essa a ideia, não é para você se tornar um especialista em neurobiologia comportamental que sabe todas as áreas do cérebro. É para você se tornar líder da sua mente, é para você se tornar senhor da sua emoção, não é para você se tornar o PhD em neurobiologia comportamental que vai ficar vomitando como é que você tem que funciona o seu cérebro e não muda uma porra de um hábito, sabe? Existe um monte desses por aí, um monte. Né? Mas beleza, voltando, né? Então, esse aumento do cortisol, derrubada do seu córtex pré-frontal, que já não consegue mais controlar os seus impulsos e nem manejar as suas emoções. Então, o que acontece? Acontece que você estimula um outro ponto do córtex pré-frontal que começa a pensar sobre essa situação na qual você não consegue sair. E aí você entra na ruminação. Então a paralisia da ação
ela faz com que, é uma sensação, eu descrevi lá no canal, é uma sensação muito doida, porque você parece que você está preso no seu próprio corpo, o seu corpo não responde à ação que você precisa tomar aqui. Às vezes nem você sabe o que é, e você não consegue fazer. É um absurdo, porque você não consegue fazer. Cortisol, olha lá, ó o treino, personalidade. Celo, você não precisa saber isso, mas é cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse, né? E por muito tempo a gente achou que o problema era a adrenalina. E a adrenalina realmente é um problema, mas o maior problema não é a adrenalina, é o cortisol. O cortisol, não, eu não posso falar isso para vocês aqui, não. Mas eu fico empolgada com isso, viu? Fico muito empolgada com isso. Então, e se você quer saber mais disso, e se você gosta do jeito que eu explico isso, se você entende o que é que eu estou te falando, se você quer mergulhar mais nisso que eu estou mostrando para você, nesse fascinante mundo da neurobiologia comportamental, tem um workshop no dia 22, sábado agora. Dia 22, custa R$47, e você vai das 9 a 1 entender tintim por tintim, detalhes de como são os fundamentos da neurobiologia. E claro que depois eu vou te dar, no final do workshop, eu vou te dar a oportunidade de entrar num dos meus programas. Um programa, vou te fazer uma oferta que eu nunca fiz antes na internet, nunca fiz antes, e que ficou muito legal. Ficou muito incrível, vou te entregar muita coisa, vou te entregar como você funciona, você vai entender, é como se você estivesse estudando comigo. Você vai estudar comigo como é que o seu cérebro funciona, como é que o seu comportamento nasce, o que as práticas de atenção plena, onde é que elas mexem, como é que eu consigo o meu equilíbrio emocional a partir dessa visão da neurobiologia comportamental, como é que eu tenho uma performance inteligente, como é que a minha mente fica serena? Como é que eu mudo o meu hábito? Você vai entender como é que você faz isso, e se você quiser entrar no programa que eu vou te oferecer, na oferta que eu vou fazer para você nesse workshop, meu amigo, daqui 6 meses você é outra pessoa completamente. E eu tenho uma novidade muito legal. Será que eu falo agora essa novidade legal? Porque eu não estou me aguentando. Eu sou muito entusiasmada. Vocês sabem disso, né? Que eu sou entusiasmada com isso. E vocês gostam disso justamente porque eu sou tão entusiasmada com isso e tão empolgada e fico tão assim mesmerized, assim, tipo, quase nem acredito nisso que eu vejo, sabe, da biologia que eu trago para vocês, porque é tão incrível, é tão maravilhoso, é tão perfeito, é tão tudo, que eu fico inventando coisas para fazer com que vocês entendam a grande capacidade que vocês têm. E aí eu estou inventando um evento presencial, porque muita gente me pede um evento presencial. Quando é que vai ter evento presencial, Roberta? Quando é que tem evento presencial? E aí eu estou inventando um evento presencial para vocês no meio do ano. E isso vai estar nessa oferta que eu vou fazer aqui no workshop para vocês. Beleza? Então, R$47. Vai lá, se inscreve. Não tem o menor sentido você não estar lá se você quer aprender comigo, se você quer entender os fundamentos. Eu sei que você não está muito interessado em aprender exatamente comigo, né? Mas eu sei que eu sou uma médica, que vai poder te ensinar isso, primeiro, com propriedade, segundo, com segurança, porque tem muita gente por aí falando muita besteira para você e que não é seguro, né? E que fala de neurociência, eu estou falando de neurobiologia, enfim. Voltando, sem procrastinar a resposta de vocês, sobre, né, então, eu estou muito empolgada com isso, gente. Eu vou oferecer 6 imersões para vocês, vai ser muito legal. Eu estou muito entusiasmada com as imersões, não vejo a hora de chegar. Bom, mas enfim, voltando para isso, então, você, ao entender
que o seu cérebro, que o seu córtex pré-frontal é derrubado, ele é meio que bloqueado quando você está num movimento de estresse, quando você está na paralisia da ação. Então, o que você precisa fazer para sair disso? Ou melhor, quais são os sintomas quando eu estou na paralisia da ação? Os sintomas é preocupação, irritabilidade, frustração, insatisfação. No seu dia a dia, essa paralisia, ela aparece como procrastinação, como a dificuldade de você entregar aquilo que você precisa entregar, como a dificuldade de andar com o seu projeto porque você não consegue ter aquela conversa difícil, com a dificuldade de restabelecer aquela conexão gostosa da relação, sabe, com o seu parceiro, com o seu amigo, né? Porque você não consegue ter aquela conversa difícil, porque você fica paralisado. E você fica tentando. Qual é o erro aqui, né? É você achar que essa paralisia é uma fraqueza sua. É você achar que a paralisia é uma falta de força de vontade sua. Achar que essa paralisia é como se ela fosse um defeito seu. Uma falta de caráter, até muitas vezes, né? Porque o cara que não tem consistência, a pessoa que não tem consistência, a pessoa que não tem, que ela não consegue agir, ela é vista até como, tipo, você é café com leite, você não pode brincar aqui no play porque você é café com leite, né? E isso só piora, porque aí eu quero agir, porque eu não quero parecer isso, porque eu quero melhorar a minha performance, e eu acabo me enroscando nisso tudo e só pioro a minha situação, porque isso só aumenta o alerta de que eu estou em perigo. E isso fica cada vez mais perigoso, né? Então, o que você precisa fazer? A primeira coisa, quando você está na paralisia, a paralisia é uma crise. A paralisia é uma crise. Você está falando é uma crise do ponto de vista médico, é um diagnóstico, Roberta? Não, a paralisia ela é uma crise porque ela desorganiza você. Você não consegue fazer nada, por isso se chama paralisia. E o primeiro momento na crise, a primeira coisa que você precisa fazer é se autorregular para sair da crise. Porque a primeira coisa que você precisa fazer numa crise é sair dela. E para sair da crise, você precisa se autorregular. E para se autorregular, você precisa se perceber na crise. E para se perceber na crise, você precisa do domínio da sua atenção. E para ter o domínio da sua atenção, você precisa ter um treinamento de direcionamento da sua atenção para fortalecer o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo seu domínio da atenção. E quando você fortalece o córtex pré-frontal a partir do domínio da atenção, ele fica fortinho o suficiente para dar a canetada no seu sistema límbico e falar, fica tranquilo, que a gente vai fazer isso. E aí você não vai mais se sentir paralisado no seu próprio corpo, mas você vai sentir que você precisa de um tempo para responder, você vai sentir que você não tem clareza, você vai saber o que você precisa fazer para poder estar pronto para agir, porque, de novo, vamos lá, você não está agindo, não é porque você é um imbecil, com todo respeito, não é porque você é um idiota, não é porque você é um burro, masoquista, ou seja lá o que for. Você não está reagindo, você não está agindo, não é reagindo. Você não está agindo porque você não está pronto para isso neurobiologicamente. Entendeu? E como é que eu me programo, ou como é que eu me preparo neurobiologicamente para isso, para não ficar paralisado? Eu acabei de te dar a receita, vamos falar assim, né? Você precisa colocar e treinar o domínio da sua atenção para fortalecer o córtex pré-frontal.
E para isso você precisa conhecer como você funciona. E é por isso que vai ter um workshop no dia 22/3, agora no sábado, no qual eu vou te mostrar como você funciona, os fundamentos da neurobiologia comportamental aplicada a você entender as suas emoções, entender o que está por trás de tudo que você sente, pensa e faz. Então, se você não se inscreveu, se inscreve. Se você não quer ter o trabalho de ir até o link da bio, escreve aqui, ó, eu quero, que eu mando para você no seu direct. Escreve aqui, não tá dando, né, para você escrever aqui. Então, você vai ter que ir até o link da bio e fazer a sua inscrição. R$ 47,00, sábado às 9 da manhã. Não vai ter nem valeu essa live, né? Pergunta. Fala comigo aqui, ó. Você pode, para fazer pergunta, você pode colocar aqui, ó. Tem um ícone de ponto de interrogação. É só você apertar aí e você me mandar a pergunta que você tem. Esclareceu para você o que é a paralisia da ação, como é que ela age, quais são os sintomas, como é que você tem que lidar com ela? Ah, o erro maior que você faz, sabe qual é? Que 99% das pessoas fazem, sabe qual é? Vou te contar. É brigar. É quando descobre que está paralisado, começar a brigar consigo mesmo. Mas eu faço isso direto. Eu não consigo mesmo. E de novo eu estou paralisado. Gente, o que está acontecendo? E eu não sou forte o suficiente. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. E isso é muito incrível. Por que é muito incrível? Porque é exatamente esta sensação de que eu não consigo entender o que é que está acontecendo comigo. E isso acontece várias vezes, que é assim, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, às vezes eu até já fiz antes, mas eu não consigo fazer isso agora. É muito louco, sabe? Então, presta atenção nisso, né? A respiração é um meio, não a respiração em si, Nath, tá? Não a respiração em si, mas o foco da sua atenção, ela acontece em algumas âncoras. Você treina a sua atenção, ancorando a sua atenção em alguns pontos. Um dos pontos é a respiração. Mas tem uma pegadinha que ninguém te conta. Não é prestar atenção na sua respiração, como quem diz, eu estou respirando, olha meu corpo respirando, eu estou respirando. Todo mundo sabe que está respirando, né? Mas a brincadeira não é você saber que você está respirando, não é você ver que você está respirando, é você estar presente para a sensação de respirar. E isso é muito diferente. É mais ou menos assim, Imagina a vida como um jogo de xadrez. Ah, eu tenho uma coisa para fazer aqui com vocês, ainda bem que vocês não foram embora. Vem cá, eu tenho dois experimentos para provar para você isso. Um deles eu não vou poder fazer porque vocês tinham que colocar aqui no chat, mas o outro dá para fazer. Ó, qual é a diferença entre você saber que você está respirando e experimentar respirar? Essa é a grande diferença da coisa. Porque nós somos analfabetos sensorialmente. E a gente precisa acordar os nossos sentidos para estar mais presente. E isso, inclusive, fortalece o seu córtex pré-frontal. É isso que fortalece o seu córtex pré-frontal. Não é você ficar pensando sobre as coisas. Não é doido isso? É muito louco, né? E aí eu quero provar para você que você pode fazer isso. Mas como é que isso acontece? Imagina, quer ver?
eu preciso fazer esse experimento com vocês hoje. Eu fiquei estudando para trazer esse experimento, esqueci dele. Peraí, calma, 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 calma. Vamos lá. Ó, imagina que você tá com um gelo seco, tá bom? Gelo seco, que é bem... Gelo seco, segurando o gelo seco na sua mão durante 3 minutos. Né? E óbvio, você vai ter vontade de largar o gelo. E a vontade de largar o gelo é igualzinha à vontade de abandonar a tarefa difícil. É a vontade de não ter que agir, não ter que tomar a decisão que você precisa, de não ter que fazer aquela conversa difícil. Esse é o lado do sentir-se ameaçado, sabe? Quando você está segurando o gelo é uma ameaça para você. O seu corpo, ele entende isso como uma ameaça e por isso você fica com uma vontade insuportável de soltar o gelo. Né? Você consegue perceber isso? Se está conseguindo perceber isso, manda foguinho para mim, se você está percebendo isso. Então, sua vontade de largar o gelo é a vontade de não ter a conversa, de não enfrentar a dificuldade de, sabe? Né? Então, essa falta de ação, essa paralisia, ela não é preguiça. Às vezes você está paralisado justamente, às vezes não, na maioria das vezes você está paralisado porque você não consegue agir. Essa é a questão, entende? E você não consegue agir assim como você não consegue ficar segurando o gelo por muito tempo. Você vai abrir a sua mão. Entende? Querendo você ou não. É igualzinho você tá lá na chapa, fazendo um pão na chapa, que eu adoro, inclusive. Aí você põe a mão na chapa sem querer. Uau! Você tirou a mão antes mesmo de perceber. Por quê? Porque o seu corpo sabe cuidar dele mesmo. E você, na maioria das vezes, atrapalha. Diga-se de passagem. Né? Beleza? Tá bom? Vamos ver aqui. E as âncoras, Nath, e tem diversas âncoras, tá bom? E a respiração é uma delas. Em uma escala de 1 a 10, qual a importância que você atribui ao exercício, sabendo que todo o processo fisiológico é construído por essa prática? Não necessariamente. Ele ajuda muito e tem alguns processos fisiológicos que ele melhora, mas é claro que se mexer é super importante e o exercício faz... Ele é como se fosse um acelerador, né? E um melhorador dos nossos ciclos fisiológicos, né? Então o exercício ele é super importante. Agora, numa escala de 0 a 10, qual a importância dele? Essa pergunta, Celo, ela é uma pergunta já enviesada em si. Deixa eu te explicar por quê. Ela é enviesada em si, porque se eu falo 10, aí as pessoas que estão ouvindo isso, como tudo na vida, vão falar assim, Roberta disse que é 10 o exercício físico, então eu não tenho vontade de ir à academia, eu sou uma porcaria, eu não vou à academia, eu só vou uma vez a cada mês, e eu preciso ir, e eu crio, ao invés de ajudar essa pessoa que precisa fazer exercício físico, ao invés de convencê-la que ela precisa fazer exercício físico, eu acabo aumentando a resistência dela. Então a gente precisa ter essa sensibilidade quando a gente trabalha com pessoas com saúde, seja venda de casa, de imóvel, de qualquer coisa, o atendimento no guichê ou no caixa, eu preciso ter essa sensibilidade. E é por conta da gente não ter essa sensibilidade, de que a gente até sabe, cada um interpreta como quer, mas esse cada um interpreta como quer, mais do que aproximar a gente, mais do que unir a gente, todos somos humanos, ele mais separa a gente, porque você entende o que você quer, foda-se você, eu continuo entendendo aqui, e eu deixo de ter responsabilidade coletiva, sabe? Então,
E tudo isso eu estou falando não é para você diretamente, Salo, mas a gente precisa tomar cuidado com isso, principalmente nós que somos da saúde, nós que somos influenciadores, nós que somos professores, que as pessoas nos procuram para ter direcionamento. Então, se você dá um direcionamento, o exercício físico ele é super importante, claro que ele é. Para quem? Na qual medida? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Eu preciso ajudar o meu paciente, eu preciso ajudar a pessoa que eu quero ajudar a entender que aquilo que ela está fazendo não é culpa dela. Que aquilo que ela está fazendo é culpa da biologia dela. E a culpa da biologia dela é o funcionamento dela, ele está intimamente ligado às experiências que ela teve. Então eu preciso individualizar tudo o tempo inteiro. E é por isso que também no workshop e na oferta que você vai receber, vai existir essa personalização. Lá no Mind Map, que é o programa que está acontecendo, além da Academia Líderes na Mente, está acontecendo o programa Mind Map. No Mind Map, eu faço práticas diferentes para as pessoas que têm determinadas condições. E essas condições, elas precisam ser personalizadas para que você possa ter resultado. Não é tudo igual. Nem um caminhão cheio de chinês é tudo igual.